Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia quem está falando, e é com grande alegria que eu venho aqui trazer mais um estudo da Palavra de Deus para agregar aí no seu conhecimento e também para edificar a sua vida. E nesse estudo de hoje vou estar aqui trazendo um tema sobre o que é a dupla honra na Bíblia. Mas antes eu quero aqui também fazer aquele convite especial para você que vai estar aí assistindo o vídeo e ainda não está inscrito no canal, que você se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificações para que o YouTube venha te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo nesse canal. E a todos vocês também eu quero pedir aqui um grande favor. Deixe aí o seu like, os seus comentários e compartilha este vídeo para que assim mais pessoas possam também ter a oportunidade e o privilégio de estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. E fazendo isso também, que é rapidinho, você vai estar ajudando o canal a crescer e assim propagar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fiquem aí até o final do vídeo, que após a vinheta estarei iniciando aqui o estudo de hoje. Meus irmãos, vamos então aqui dar início a esse estudo, aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e compreender realmente, né, o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos ensina referente à dupla honra. Na Bíblia, a expressão dupla honra significa o resultado do caráter abundante da graça restauradora de Deus. Essa expressão aparece na profecia do profeta Isaías, que diz: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis o dobro e tereis perpétua alegria. Isaías capítulo 61, versículo 7. Mas esse conceito de dupla honra jamais deve ser interpretado fora do seu contexto. Atualmente tem sido cada vez mais comum as pessoas usarem a expressão dupla honra num sentido completamente diferente ao que a Sagrada Escritura nos ensina. A profecia acerca da dupla honra faz parte de uma seção do livro do profeta Isaías, que trata sobre a destruição de Jerusalém, que haveria de acontecer, e sobre o consequente cativeiro dos judeus. Mas essa seção também traz a maravilhosa promessa da restauração após o cativeiro. Lá no capítulo 40 e no capítulo 66 do livro de Isaías, vai estar então falando, né, sobre aqui essa profecia, a qual o profeta Isaías revela, né, sobre a promessa da restauração, né, do povo de Israel após o cativeiro. E além disso, é nessa sessão que o profeta também revela o retrato vivido do Messias como o servo sofredor. E esse relato, irmãos, está, né, escrito lá no capítulo 49 e capítulo 57 do livro de Isaías. Depois, vocês vendo um tempinho,
vai lá, estuda esses 4 capítulos, e lá vocês vão ter a confirmação do que realmente está sendo tratado aqui nesse estudo, e ver que realmente aqui está sendo tudo feito com base bíblica, com base das Sagradas Escrituras. Aqui não tem nenhuma inovação, nenhuma invenção, nenhum achismo, mas sim tudo basicamente na Sagrada Escritura. E especialmente Isaías 52, versículo 13, vai dizer: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Isaías 53, versículo 12. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado como os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, meus queridos, nós vemos aqui nesses 2 versículos, Isaías, ele profetizando sobre Jesus Cristo, falando que ele procederá com prudência e que ele será exaltado e elevado e muito sublime. E falando também, meus amados, aqui que ele derramou a sua alma até a morte, que ele foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Então, meus amados, portanto, antes de qualquer tentativa de interpretação acerca do que significa a dupla honra, da quais Isaías fala, é preciso considerar 3 pontos principais. Em primeiro lugar, essa expressão aparece dentro de uma mensagem consoladora. Essa mensagem foi primariamente dirigida a um grupo de judeus refugiados numa terra estranha. Em segundo lugar, ao mesmo tempo em que esses judeus conviviam com a expectativa de retorno à sua terra amada, eles tinham que lidar com o desânimo diante da longa viagem de volta e da desafiadora tarefa de reconstrução que tinham que desempenhar. E em terceiro lugar, muito dessa profecia vai além da sua aplicação primária. Isso significa que ela encontra seu cumprimento pleno em Cristo e nas bênçãos da redenção providas por ele ao seu povo. Tendo entendido esse contexto, então vejamos o significado correto do que é a dupla honra na Bíblia. No capítulo 61 de Isaías, começa com uma declaração em que foi aplicada pelo próprio Cristo a si mesmo no Novo Testamento. Isaías 61, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e ao dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Vemos também em Lucas, capítulo 3, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele, e em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
E vemos também Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Amados, obviamente que isso deixa claro que o tema principal do capítulo fala sobre as boas novas da salvação através do ministério de Jesus. O texto bíblico diz: em lugar da vergonha tereis dupla honra. Na sequência imediata ainda lemos: em lugar da afronta exultarei o dobro e tereis perpétua alegria. Vemos aqui que a expressão em lugar da vergonha e em lugar da afronta retratam as experiências dos exilados judeus na Babilônia, no século 6 a.C. No cativeiro, longe da sua pátria, distante da terra prometida, o povo da aliança foi envergonhado e afrontado. Aqui vale lembrar que todo o processo do cativeiro serviu como julgamento de Deus por causa do pecado de Judá. Porém, através de seus profetas, o Senhor anunciou que a vergonha e a afronta não durariam para sempre, que o cativeiro chegaria ao fim e o remanescente fiel seria restaurado. Historicamente, de fato, isso aconteceu e os judeus foram honrados. Deus, ele é fiel à sua palavra. O Deus que conduz a história providenciou a libertação de seu povo através do decreto de um rei estrangeiro. Ele também levantou homens valorosos como Neemias, Esdras e Zorobabel para se ocuparem da restauração política e religiosa de Judá. Nesse tempo, através dos profetas Ageu, Malaquias e Zacarias, Deus ele corrigiu, ele exortou e encorajou o seu povo. Mas toda aquela exultação da restauração após o duro exílio apontava para uma realidade maior, apontava para uma bênção superior. Apesar da retomada da posse da terra e da reconstrução de Jerusalém e de seu templo, humanamente falando, ainda assim, as realizações pós-exílio não podiam ser comparadas aos tempos áureos de Davi e Salomão. Inclusive, os judeus ficaram desanimados durante a edificação do templo, pois sabiam que o templo de Salomão, que havia sido destruído, era muito mais importante do que aquele que eles estavam construindo. Então, onde se encaixa a promessa de dupla honra, de excitação em dobro e de alegria perpétua? Então vejamos a seguir as respostas dessas três perguntas. A libertação do cativeiro babilônico e as bênçãos da restauração no período pós-exílio prefiguraram a libertação de um cativeiro inimaginavelmente pior, bem como as bênçãos de uma restauração indescritivelmente maior. Por isso que o profeta Isaías também
anuncia em sua profecia o verdadeiro dia da salvação, em que o povo de Deus seria liberto da servidão do pecado e desfrutaria das bênçãos sem medidas da graça restauradora de Deus. Nesse sentido é que se encaixam a dupla honra e exultação em dobro e a alegria perpétua. Aqui vale lembrar que no mesmo contexto da reconstrução de Jerusalém, Ageu profetizou que a segunda glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, versículo 9. Aqui, o profeta Ageu, ele não falava do templo do pós-exílio, nem mesmo se referia especificamente à grande construção e reforma que Herodes promoveu mais tarde. Profeticamente, Ageu aqui, ele se refere à glória de Cristo, que entraria naquele templo, revelando-se como a manifestação final da presença de Deus habitando em seu povo. Aquele último templo teve seu véu rasgado durante a crucificação de Cristo. Isso significa que o caminho do santuário celestial foi aberto aos redimidos. Agora, os que foram feitos santos pelos méritos de Cristo têm livre acesso ao trono da graça de Deus. Para eles, o caminho da sala do trono foi reaberto para nunca mais fechar. Isto sim é dupla honra, exultação em dobro e alegria perpétua. Esta profecia também é escatológica e se cumprirá em toda a sua plenitude no grande dia do Senhor. Esse dia será dia de alegria perpétua para os redimidos que entrarão plenamente na bem-aventurança de Deus, mas também será dia de vingança para os ímpios que provarão o cálice final da santa ira do Senhor. Isaías capítulo 61, versículo 2 e 3. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca do que choram em Sião, que se lhes dá uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Meus amados, agora nós vamos ver aqui o que a dupla honra não é, o que não significa dupla honra. É verdade que por causa do seu caráter escatológico, há diferentes interpretações dessa porção do livro de Isaías que se fala sobre a promessa de dupla honra. Estudiosos pré-milenistas, por exemplo, aplicam a profecia sobre a dupla honra de uma forma mais especial para se referir a uma porção dupla das bênçãos de Deus que Israel receberá no reino milenar. Já os estudiosos de linha amilenista e pós-milenista geralmente aplicam a profecia sobre a dupla honra
como se referindo às bênçãos da salvação derramadas sobre a igreja, o verdadeiro Israel de Deus que reúne num só corpo crentes, judeus e gentios. Amados, seja como for, todos concordam que, em hipótese alguma, essa profecia de dupla honra se refere a uma suposta porção dupla de prosperidade e satisfação terrena, reservada a alguns crentes que se apropriam dela através de supostas campanhas milagrosas. Reduzir a dupla honra anunciada pelo Senhor através de Isaías a um conceito de satisfação de caprichos humanos nessa terra é desconhecer a verdadeira promessa do Senhor. Para quem tem dúvida, o apóstolo João, ele explica que a promessa feita é essa. Livro de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Meus amigos, meus amados, então nós vemos aqui, através desse estudo, que essa dupla honra, a qual a Bíblia nos fala, a qual o Senhor, ele nos traz, através do profeta Isaías, ela não está referido às coisas terrenas, ela não está referindo às supostas promessas, né, sobre dupla bênçãos, né, referente que à teologia da prosperidade. Essa dupla honra aqui, a qual a Bíblia nos ensina, ela não está referindo, meus amados, sobre, né, supostas promessas feitas para a vida terrena, não, mas ela está referindo sobre a nossa vida eterna, sobre a nossa salvação. Infelizmente, né, muitos, né, pegam este versículo e interpretam, né, de uma forma erroneamente, como se ela estava falando de dupla honra aqui na terra, onde eles falam sobre a dupla bênção, né, na vida próspera, né, na prosperidade, onde eles pregam falando sobre uma dupla honra, falando que Jesus, né, que Deus, ele vai honrar pessoas aqui na terra, colocar no meio dos grandes, né, trazer méritos aqui sobre a terra. Mas nós vimos aqui, irmãos, nesse estudo, que essa dupla honra, a qual a Bíblia ela traz para nossas vidas, fala sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida com Deus, que essa é a dupla honra, a qual o Senhor vai trazer para a nossa vida. Você quer, meus irmãos, uma dupla honra melhor que essa? De ter os seus pecados perdoados, de alcançar a vida eterna? Nós vemos aqui, meus amados, que a única promessa a qual o Senhor ele faz para nós é o quê? É a vida eterna. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Essa é a promessa da dupla honra que Deus fez para a nossa vida, a vida eterna. Então, que nós possamos, meus amados irmãos, trazer esse conhecimento, trazer esse estudo para a nossa vida espiritual, para a vida que nós estamos levando hoje diante da palavra de Deus. E não vamos nos iludir com essas pregações erradas, achando que a dupla honra está se referindo a coisas materiais, a bênçãos materiais, pois não é dessa forma, não é dessa maneira que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, meus amados irmãos, o que a Bíblia nos ensina aqui é sobre a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Então, meus amados, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês possam ter gostado e que esse estudo ele realmente venha agregar aí no seu conhecimento, no seu entendimento
para que assim nós possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento e ter realmente a nossa vida focada em Cristo Jesus para a glória do nosso Deus. Então fiquem todos com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem aí na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.